E aí, pessoal, entrando ao vivo, pontualmente 1h05, direto do trono. Vamos começar, 28 atos em atos. Lembrando que nós estamos no 27º ato e estamos terminando, hein? Estamos terminando. Quem tá ansioso aí para ver finalizar 28 atos em atos. 28 atos em atos. Miriam já entrou. Carlos também. Oi, pessoal. Muito bom vê-los aqui. Aguardando aí o Marcelo entrar. Hoje, 27º ato. 27º ato, galerinha. Tá quase finalizando, hein? Quase finalizando. Vamos que vamos. A luz tá acesa. Vamos, galerinha. Cadê Marcelo? Aê, Marcelo. Vamos, Marcelo. Vamos, Marcelo. 27º ato. Tamo junto. Domingo. Pontualmente. 1h05. É importante alinhar justamente isso, né, Cláudia? O horário vai ser às 13 horas, não é isso? Oi? Nós mudamos o horário do domingo, agora vamos fazer sempre às 13h05. É verdade. Né? É bom avisar aí pro pessoal. Porque a gente vem aí da igreja, né? Então fica um pouco complicado de conseguir chegar pontualmente meio-dia para entrar. Mas a gente, domingo, faz às 13, de segunda a sábado, 12h05, e no domingo, 13h05. Gente, desculpa o atraso, eu atrasei, porque eu tive um imprevisto. Eu tive que buscar um remédio do meu pai lá no Gama, e aí acabou que deu uma enrolada lá, e aí eu acabei atrasando. Eu peço desculpa para vocês, mas aconteceu. Não vou dizer que foi só hoje, né? Porque hoje só tem hoje. Então foi só agora. Marcelo tá com o dedo no aviãozinho, tenho certeza. Estava. Eu fiquei ontem até 1h da manhã procurando. Tava lendo a história de Elias. E aí, procurando alguns pontos de Elias, né? E eu achei lá, Elias, a parte de Jezabel, né? 24 horas. Ela diz: amanhã até essa hora, você estará morto. Agora, que horas, né? Porque ela morreu. Você viu o que acontece com ela? Você foi procurar, é? Não, eu tô lendo essa parte mesmo. Aí eu fiquei até 1h da manhã procurando. Se tivesse ido procurar, você estava errada, não. Não, mas eu fui procurar, foi outra coisa. E não achei, eu queria ver até com você. Não dá, meu amor, para colocar o meu celular. A Fernanda tá trazendo aqui, ó, uma arte para mim. Mas é da câmera. Ai, você é muito linda. Gente, essa menina é linda. Olha, eu tenho que falar. Olha aqui. Ela está trabalhando de contra-regra hoje, entendeu? Olha o que ela trouxe para a tia dela. Olha que menina linda. E ela está montando. Tá Eu vendo? fui procurar, queria ver até com você qual é o versículo. Que você disse que ele se recusa, né? A ungir Jeú. E eu achei o versículo onde Deus manda que ele unja, né? E... Opa! Desculpa aí. Eu achei o versículo que fala que ele manda ungir, mas... E achei também a que fala para ele que ele vai e unge Eliseu, e depois ele unge
Não, é isso mesmo. Só que depois Eliseu unge a Jeú, mas eu não vi falando que ele se recusou Não, eu não a disse que ungir. ele se recusou, eu disse que ele não fez. E aí quem fez foi o sucessor dele. Entendeu? Sim. Deus mandou ele fazer, mas ele não fez. E aí, porque ele não fez, não significa que não vai ser feito. E assim, e não significa que ele não ia fazer também. Eu acho que o que aconteceu foi uma série de coisas e aí Deus acabou achando melhor levá-lo logo, né? Porque tinha propósito na vida dele, na vida de Eliseu. Até porque, assim, os dois que foram, porque se a gente lê Apocalipse, né? Os dois suspende aqui assim, que foram chamados para Apocalipse fala que haverão duas testemunhas, né? Uhum. E aí, não, é para suspender, princesinha. Aí os dois que foram chamados para serem testemunhas, a gente até acredita que seja Elias e Enoque, porque foram os dois arrebatados, né? Uhum. Uhum. E a Bíblia fala que eles foram. A Enoque andava com Deus, e por isso que foi arrebatado. E Elias foi arrebatado porque ele foi fiel, né? A Deus. Mas quando você falou, eu entendi. Aí eu te peço desculpa até. Eu entendi você falando porque ele se recusou. Aí eu fiquei, gente, eu não me lembro dessa palavra de se recusou. Aí falei, vou fazer que nem o povo de Berial. Vou pesquisar. A gente falou isso aqui, né? Torne-se bereano. Vai lá e olhe. Exatamente, exatamente. E tá escrito onde, Marcelo? Tá escrito ali, ó. Entre Gênesis e Apocalipse. Pois Vai é, procurar. só procurar. Pois é, aí eu Ó. fiz isso, eu pesquisei. Chama seu pai pra mim. Pois é, vai ter sim, amiga, vai ter sim. É porque nos domingos eu tô indo para a igreja de manhã e aí eu chego aqui e não dá para fazer meio-dia. Eu pedi para a Cláudia para a gente mudar para 1 hora justamente por causa disso. Mas a gente está aqui. Eu tenho uma novidade para dizer para vocês, é o seguinte. As lives de 18 horas acabaram, só vai voltar mais lá para frente. Aqui, ó, não clica. As lives de manhã, 0659. Obrigada. A gente não vai ter os domingos, vai ser segunda a sábado. Não vai ter os domingos. E a única que continuar é a ininterrupta. E isso por causa de resposta em atos. Só vai continuar sendo ininterrupta por causa de uma resposta que o pai me deu no último capítulo em Atos. Vai ser a do trono, que vai continuar para sempre. Até depois do fim, porque o pai não quer que a gente pare, então vai ser até depois do fim. Não quer. Eu tava conversando isso com a minha mãe hoje até, né? Que a gente. Minha mãe é minha melhor amiga, então a gente conversa muito mesmo. Eu tava conversando com ela hoje e assim, ela tava falando sobre isso, né? Que assim, eu fico muito tempo estudando a esse respeito, né? Aí ela tava falando assim, que, nossa, eu vejo você quase que todo o período que você tem de folga ali, lendo, estudando, procurando livros e tudo mais. Mas não pode. Eu falei assim, deve ser muito cansativo, né? Eu falei, mãe, às vezes é ela. Mas não pode parar, não, viu? Que isso é de Deus. Eu sei, não vou parar, não. 27º ato em Atos. Paulo é enviado para a Itália. Até que enfim ele vai para Roma. E aí pronto, vai ser mole. Vai ser mole. Presta atenção nisso. Vai ser molinho, ó. Vai ser fácil. Lembra o seguinte, lembre o seguinte, que até aqui o objetivo de Paulo passando por essa situação toda é porque Deus falou que precisava dele em Roma. Deus falou para ele assim: fique tranquilo, tenha coragem, eu estou contigo. Mesmo testemunho que você está dando aqui para o povo de Israel, eu quero que você dê lá em Roma. Fantástico. E aí, então todo esse desafio que Paulo está passando é porque ele precisa ir para Roma. E em momento algum ele desistiu de
Ele podia, a gente falou sobre isso ontem, ele podia ter cruzado os braços e falado assim, beleza, meu objetivo é ir para Roma, eu vou ficar aqui de braços cruzados, caladinho, não vou comentar nada com ninguém para não dar um BO, não vou falar nada, eu simplesmente vou ficar caladinho. Quando eu chegar em Roma, eu faço o que tem que fazer. Mas ele, em momento algum, parou de falar sobre Deus e ele falou ontem assim, sejam grandes ou sejam pequenos, oro, pode ser hoje, pode ser daqui a um tempo, mas eu oro para que todos estejam como eu, menos que esteja essas amarras, que esteja preso. Viu? Ouvi, é Fernando? Uhul! E aí, beijo, beijo! Beijo, te amo. E aí, o que acontece? Até que, enfim, mandou ele para Roma e vai ser mole a viagem dele. Vai ser de boa, tranquilo. Facinho, mamão com açúcar. É. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos. Devíamos. Quem está com ele? Lucas. É importante lembrar disso. Lucas está com ele. Ele não está contando algo que ele ouviu. Ele está contando algo que ele participou. Exatamente. Só que lembrando que Paulo era prisioneiro. Uhum. Lucas, entendeu? Lucas vivenciou, Lucas esteve com ele em todos os momentos, mas ele não foi prisioneiro. Paulo estava prisioneiro. Paulo não era, ele estava prisioneiro, é diferente. Uau, essa palavra é importante. Pega essa chave aí, porque isso é muito importante para a nossa vida. E o Espírito Santo acabou de me tocar em relação a isso. Muito, muito, muito importante isso. Paulo não era prisioneiro. Ele estava prisioneiro por causa de um propósito. Se você hoje, na sua vida, está prisioneiro, você está prisioneiro por causa de um propósito. Deus diz que ele vai nos usar naquilo que a gente é mais fraco, naquilo que a gente é mais debilitado. Ele mandou que Moisés fosse até o faraó e que falasse para o faraó o seguinte, espera aí rapidinho, deixa eu limpar aqui que eu tô achando que eu tô meio embaçado e eu fico mais feio ainda. E aí ele falou assim, você vá lá e converse com o faraó. Moisés fala assim, mas eu sou gago. Ele fala assim, não te pergunto. Vá até faraó. Não é. Tá me ouvindo, não? Eu vou sair de novo, peraí. Não. Voltou o áudio, vai. Voltou? Então, olha só. Você não é essa condição que você vive hoje. E não acredite nessa verdadeira condição que você vive hoje, que seja uma condição constante sua. Você está assim. Você precisa dar os passos para sair dessa. Quem precisa dar os passos é você. Deus falou para Paulo assim, coragem, eu estarei com você. Ele não falou, coragem, eu vou pegar você no meu braço e vou te levar. Ele falou isso. Entendeu? Ele não falou, eu vou te carregar, botar aqui você. Jesus Cristo diz que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas não diz que não tem jugo e não tem fardo. Ele diz que é suave e leve. Ele não diz que não tem. Entendeu? Deus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo e eu venci o mundo. Você pode vencer também. Então é muito importante a gente prestar atenção de que nós não somos aquilo que nós, na condição que nós estamos hoje. Nós estamos doentes, nós não somos doentes. Nós estamos reféns, não somos reféns. Nós estamos na terra, não somos da terra. Certo? Nós somos representantes do reino aqui. Pega essa chave para a sua vida. E aí ele fala assim, ó. Quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. O cara era do batalhão imperial, então ele não era qualquer coisa. Ele era um centurião importante. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear, ou seja, ia pela costa, até a província da Ásia, e fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. Eu vou até onde? Até o 8. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio
Tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos para o abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Síria. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos a imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade, chegando a um lugar chamado Bons Portos, perto do que estava a cidade de Lazeia. Quer falar alguma coisa aí nessa parada? Em primeiro lugar, que assim, aquele homem era aquele centurião, aquele guarda, né? Ele era uma pessoa humilde e humana, que ele podia simplesmente não permitir que Paulo saísse. Então, ele era uma pessoa que Deus usou, ele permitiu que Paulo saísse, porque, Paulo podia não voltar. Naquela época, havia uma questão seguinte: se você chegasse a César sem o prisioneiro, você morria. Então, era melhor não chegar até César. Era melhor não chegar. Então, a culpa era sua, a responsabilidade era sua e você vai ser punido por isso. Então, assim, ou você chega a César com o prisioneiro ou morra junto com ele. Ou com a informação de morte dele. No caminho houve alguma coisa, mas você tem que provar. E ele morreu, aí tudo bem. Mas chegar lá porque ele fugiu, você é punido por isso. Eu não sabia disso, ó. Entendi. Pois é. E ele permitiu, mesmo assim, que Paulo saísse para ver os amigos, que fosse ter assistência e tudo mais. Então eu vejo ali... E sabe o que eu acho legal? Eu acho que é legal o processo aí, de que ele permitiu que ele fosse e pegasse... Como é que chama quando solta pro Natal aí, os presos, o quê? Eu não lembro não, mas enfim... Não vou falar de política, mas é uma coisa que... Não, enfim. Não, mas tem um nome específico que fala quando solta aí para Natal, para Dia dos Pais, para... Eu esqueci o nome dessa palavra que usa para isso. Mas, enfim, ele recebeu isso. Ele falou assim, cara, a gente vai ficar aqui, faz o seguinte, vai lá ver seus amigos. E Paulo não foge. Paulo tinha tudo para fugir. Ele podia muito bem falar assim, caraca, velho, a primeira oportunidade que eu tenho em mais de 3 anos, porque dentre os 2 anos que ele ficou preso, mais o que ele foi lá andando de um lado para o outro, não sei o que, sendo não sei o que, deve ter mais ou menos uns 3 anos essa papagaiada toda aí. Essa papagaiada toda aí, com o propósito dele falar a grandes e pequenos, entendeu? Ele tinha clara na cabeça dele, cara, o meu objetivo é Roma, Deus falou que é para eu ir para lá. E aí, quando está claro na sua cabeça, por mais oportunidades que você tenha de desviar do caminho, por mais oportunidade que você tenha de desviar do caminho, quando você está com o olho no propósito, foco no propósito, você manda bala e você vai lá, visita seus amigos, honra os seus amigos, conversa com eles, testemunha sobre tudo que você está vivendo. Estava conversando com minha esposa hoje sobre isso, sabe? A gente tem que focar na nossa vida em plenitude, sabe, Cláudia? A nossa vida em plenitude não é o tempo todo você ficar... Achei legal que minha mãe falou sobre você e disse, porque os tempos livres que você tem, você está estudando, você está trabalhando, você está correndo atrás, você está fazendo roteiro, você está querendo saber, até que o centurião, se ele não chegasse lá com Paulo, ele ia... Isso não está escrito na Bíblia, não, velho. Isso aí a gente tem que ir buscar em outros lugares, em outras fontes para poder... Do mesmo jeito que amanhã a gente vai... Amanhã é amanhã. Mas, enfim. Amanhã, quando chegar amanhã, aí é hoje. Então, olha só. E não está escrito na Bíblia, não. Então, assim, quando a gente para um tempo para fazer isso, a gente não está perdendo tempo de vida. Eu estava conversando com Verônica sobre isso hoje. Eu disse, poxa, eu estou com a consciência pesada porque minha agenda está tranquila hoje. No domingo, minha agenda está tranquila hoje. Por quê? Porque, infelizmente, eu não consegui fazer live hoje de manhã. E o meu roteiro da live de hoje ficou para amanhã.
Então eu não preciso fazer o roteiro hoje. E o roteiro de amanhã, de Atos, eu já fiz. E as artes também já estão prontas. Então eu fiquei com a tarde livre para fazer o quê? Para poder curtir a minha família. Eu vou ficar mais tempo com Verônica, eu vou assistir um filme agora à tarde com ela, de repente, né? Eu vou no mercado, que eu gosto de ir no mercado. Eu gosto de ir no mercado. E o que o Espírito Santo falou para mim, na minha cabeça? Ele falou assim, o que você tem buscado na sua vida? É importante a gente saber fazer pergunta. Né? Eu tenho buscado na minha vida o propósito de ter melhor vida de qualidade. E o que é a melhor vida de qualidade para você? É passar mais tempo com minha família. Então, por que você está com a consciência pesada que você não está na frente de um livro? Que você não está... Você está curtindo aquilo que é o seu propósito. Quando Deus te dá o que você está pedindo, você está reclamando. Uau! É isso aí. Entendeu? Então, assim, quando eu sei qual é o meu propósito, eu volto lá e eu não fujo. Foi isso que Paulo fez. Ele não voltou lá e ele não fica com a consciência pesada de que, poxa, olha só, preste atenção no insight que veio na minha cabeça aqui agora. Não fique com a consciência pesada porque você não foi esperto. Porque os espertos provavelmente não herdarão o reino dos céus. Tá bom? O que é ser esperto? É o cara que te deu um troco errado e você devolveu. Poxa, perdeu a chance. O que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que Paulo estava fazendo neste exato momento quando ele voltou. Ele foi visitar os amigos dele, ele contou sobre a história dele, ele contou o que estava passando, ele fez as pessoas se inflamarem ainda mais com amor ao Pai. E ele voltou para ser julgado. Porque o que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que é ganhar o mundo inteiro? É aquela mentira que você conta para você, que você conta para o seu vizinho, que você se dá como esperto, que você estaciona num lugar que errado que você não devolve, a vaga do estacionamento que você estaciona sem ter direito, ou a fila que você fura, qualquer coisa pode parecer pequena, mas Deus disse que não existe pecado pequeno nem pecado grande, existe pecado. Eu vou falar uma coisa, se você teve a oportunidade de ser esperto e não foi, você está sendo esperto. Anota isso, velho. Eu queria que você anotasse isso. Se você está tendo a oportunidade de ser esperto aos olhos daqui e você não está sendo esperto, você está sendo esperto. Que doideira isso. Tá bom? Pega essa chave. Foi top. Vai, Cláudia. A gente vai pro 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, que dizia: Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançávamos ao mar as armação
do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento, havendo todos, dissipou-se toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano de perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quer falar? Não, manda. Então, vamos lá. Primeiro lugar, Paulo fazia tendas, certo? Sim. Ele não trabalhava com barcos. Sim. Quando dizem para ele assim, ele olha e fala assim, olha, não vai dar certo. Paulo vivia viajando. Não vai dar certo, entendeu? Vai acontecer um problema aí no meio. E além de acabar com a questão do barco, vai acabar com as nossas vidas. É melhor que a gente permaneça aqui. Só que o pessoal do porto estava preocupado porque aquele lugar não era um lugar bom para passar inverno. Então, não, vamos. E o centurião, é claro, chegou e falou assim, confiou mais no pessoal do barco. Primeiro lugar, porque eles trabalhavam com isso há muito tempo. E em segundo lugar, você ia confiar no preso ou no capitão do barco? Simples assim, né? Eu acho que o primeiro passo é esse. Não é que o cara, poxa, porque a gente que está acompanhando, ele fala assim, o bicho besta, tá vendo lá que o cara é direcionado por Deus, ouve ele, escuta ele. Mas isso é a nossa visão de quem está de fora, né? É o cara que está assistindo o filme da história de alguém que olha e fala assim, mas se você se colocasse no lugar do centurião, você ia acreditar, e aí você precisa de uma opinião de um especialista em relação a finanças. Você vai ouvir quem? Você vai ouvir o padeiro da esquina ou você vai ouvir um especialista num banco? Agora, se você for querer saber a respeito de pão, você vai na padaria para saber com o padeiro ou você vai no banco para saber. Então, é justamente isso, cara. Ele está ouvindo o especialista e o especialista disse, não se preocupe, vamos embora. Entendeu? Então, assim, às vezes, de repente, a gente precisa entender e ouvir o especialista dos especialistas, mas ele precisa estar na gente. Porque se esse especialista dos especialistas não estiver em mim, eu vou acreditar no outro. Entendeu? Então, assim, dê ouvidos a Deus, escute o que Deus está falando com você. Porque o que acontece? Ele está ali e aí ele fala, e isso você vai ver repetidamente nesse versículo, nesse capítulo. Porque assim ele fala assim, gente, olha, não vamos, aí eles vão, né? E aí ele fala, ó, vai acontecer dessa forma. E acontece, eles estão ali jogando as coisas fora, já estão tirando as armações até do próprio navio e tudo mais, porque não vai dar certo, esse caminho não vai dar certo. E aí o anjo do Senhor fala com Paulo. Não se preocupe, você não vai morrer, porque não há propósito na sua morte. É propósito que você vá até César. Esse é o propósito de Deus. E por sua causa, nenhum desses homens vai morrer. E mas aí, o navio vai se perder.
fica a dica da importância da gente se cercar de pessoas extraordinárias. A partir do momento que a gente se cerca de pessoas extraordinárias, que têm mais fé que a gente, que têm mais conhecimento que a gente, e a gente sai da zona de conforto e começa a querer aprender com essas pessoas, sabe o que acontece com a gente? A gente se torna protegido. Porque Deus fala assim, por causa de ti, ninguém vai morrer. O barco vai se perder, mas ninguém vai morrer. E sabe o que é massa? Porque quando a gente trabalha com coach, a gente fala isso, né, Marcelo? Por isso que eu falo que Deus é o coach dos coaches, né? Porque, assim, a gente fala assim, nós somos a média das pessoas que nos rodeiam e que a gente precisa estar sempre com pessoas que são melhores, né, maiores, para que a gente chegue ao padrão dela e depois procure pessoas, então eu vou deixar os meus amigos, ou não, não é isso, é que você tem que estar sempre envolto de pessoas que têm maior conhecimento que você, para que você adquira mais conhecimento. Eles vão continuar sendo seus amigos, eles vão continuar sendo pessoas importantes na sua vida, mas a gente precisa estar sempre buscando mais e não ficando sempre no raso, né? Não sendo só medíocre. A gente precisa ser melhor. Deus quer isso, que a gente seja melhor. E aí Deus fala isso também na palavra dele. Ele fala assim, olha, busque pessoas que têm autoconhecimento, pessoas que estão para que você possa dar ouvidos e crescer também, desenvolver também. O povo corria atrás de Jesus porque ele era marceneiro, mas ele tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Então, cercava Jesus para poder... E aí cercava Pedro, e cercava Paulo, e cercava... Por quê? Porque eles queriam estar sempre crescendo, desenvolvendo. E quando Paulo não... O que Paulo fazia? Paulo ia lá em Jerusalém e buscava quem? Pessoas que tinham mais conhecimento do que ele, porque ele queria aprender mais, ele queria estar cercado. E é isso. A gente tem que sempre estar buscando. Aí, mas aí você não gosta mais de mim, não anda mais comigo. Não é isso. Ande com pessoas maiores também. Exatamente. Pare de ficar mediano. Vem comigo, sabe? Cresce comigo. Porque não dá para ficar no raso com você. Essa semana mesmo eu já fechei um curso, a semana inteira, um curso de mentoria, porque eu quero crescer ainda mais e eu tô vendo que eu tô chegando no meu teto de ir sozinho. E eu preciso de pessoas extraordinárias à minha volta. Então, eu preciso, sabe? Mas se eu preciso de mais, eu preciso de uma pessoa mais extraordinária para poder levar meu padrão. É isso aí que você está falando. 27h44, vamos nessa? O naufrágio. Viu? Eu falei para vocês que a viagem ia ser tranquila. Teve tufão, tempestade e ainda não está nem no metade. Teve tufão, tempestade, uma força incrível aí. É assim, velho. Vou te falar uma parada. Quando tem um propósito, eu falei sobre isso ontem, quando tem um propósito muito grande na sua vida, o inferno inteiro se levanta para te... Mas é inteiro. O inferno inteiro se levanta para te derrubar. Ó, pra você ver aí, velho, como é que é a parada. Ó, tufão. Só faltou maremoto e terremoto. Só faltou cobrir o negócio assim, ó. Eu fiquei sabendo que essa semana teve terremoto na Bahia ontem, viu? Eu fiquei sabendo hoje. Sério, mas é sério mesmo. Eu acredito, eu só não via o jornal ainda. Em Salvador. Eu tava lendo agora num site chamado Minha Capital. Teve mesmo o mercado assim, ó, as praças lançando e as comidas caindo no chão. A Bahia tá moderna, rapaz. Tem até terremoto. Jeová. Vamos lá, 27. Quando chegou a 14ª noite... Oi? Pode ler. Pode ler. Quando chegou a 14ª noite, sendo nos batidos, é isso mesmo? Sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos que fôssemos atirados, tá vendo? Atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. E oravam, olha só, e oravam para que rompesse o dia. Nisso, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar
e perplexo de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: estes não permanecerem. Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Eu quero que você fale sobre isso aqui, viu? Que eu não entendi isso aqui, não. Eu tenho certeza que você entendeu. Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. O bote afastou sozinho, sem nada, não é isso? Enquanto amanhecia, Paulo rogava, olha só isso, preste atenção nessa parada. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa. Pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois partiu, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Vamos parar aí rapidinho. Para só um pouquinho aí. Né? Vamos lá. Ele está falando assim: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Tá? E Ou aí seja, ele fala assim: para todo mundo ser salvo, precisava que todo mundo ficasse no barco. Na verdade, não vai poder salvar a eles, né? Isso. Se eles saírem, vocês não vão conseguir ir lá salvar eles. Exatamente. E aí eles fizeram o seguinte: eles soltaram as amarras dos barquinhos. Eles cortaram, mas por quê? Vida, né? Mas por quê? Porque o que acontece? Quando eles começaram a ir, a maré, a tempestade, né, que estava acontecendo, lembra que eles estavam indo assim, ó, sendo batidos de um lado para o outro, batidos de um lado para o outro o tempo todo? Sim. E aí eles começaram a ir. E amarraram a corda no barco. E aí o que estava acontecendo? Estava levando também o quê? O barco. Os botes. Os botes estavam levando o barco. Então o que ia acontecer? Ia virar todo mundo. Ia matar todo mundo. E não dava mais para puxar. Eles já estavam tão distantes que não dava mais para puxar. Então, assim, não dá. Ou vocês não vão voltar, estão fugindo, porque eles mentiram. Eles disseram assim: a gente só vai jogar âncora. Jogaram o bote, ó, para fugir. E aí eles pegaram e falaram assim: peraí, vamos cortar, porque eu não vou virar o barco. Não posso te salvar. Também não vou perder minha vida por sua causa que fugiu. Entendi. Eles foram ele fala que os que estão aqui são 276 pessoas e nenhuma delas não perderão nenhum fio de cabelo. E aí, refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Antes de você continuar, essa parte eu acho linda de Paulo. Porque eles estavam em jejum, em oração, todos eles. Eu ia falar né? E aí, o que acontece? Paulo é muito sábio. Ele chega assim, olha, é bom que a gente coma, porque senão vai todo mundo morrer de fome, a gente precisa ter força para continuar. A luta só está começando. E aí ele parte o pão e dá graça e faz uma grande ceia ali. Olha que lindo isso. Exatamente. Exatamente. E o que é massa disso é assim, é que ele está mostrando para os religiosos que a lei não domina ninguém mais, que estamos debaixo da graça. Então, se eu tenho uma necessidade de não cumprir um jejum, que eu acho que eram 40 dias de jejum, esse processo desse período, se eu não me engano. Estavam no 14º? Sim, porque logo no início ele fala que estavam perto, eles estavam
passando pelo processo do jejum e tudo mais. Então, assim, ele está mostrando que você está livre da lei. Quando você está livre da lei, você está debaixo da graça. Há momentos que você pode quebrar a lei quando, não é assim. Quer dizer, não é a permissividade do pecado, entendeu? Mas é a permissividade da necessidade de não cumprir isso. Por exemplo, eu preciso verdadeiramente me alimentar para ter força, entendeu? Porque eu preciso me salvar. Então, eu preciso me salvar. O que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar um preceitozinho, entendeu? E vou me alimentar, porque eu preciso ter força para poder quebrar e para poder cumprir o propósito, certo? Não é... Eu não sei como dizer um exemplo Mas vale contrário. obedecer do que sacrificar. O propósito de Deus na vida de Paulo era que ele fosse até César, que ele fosse até Roma. Então, assim, eles estavam sacrificando. Então, assim, eu vou me alimentar porque eu estou obedecendo. Então, mais vale obedecer do que sacrificar. É isso aí, Claudinha. É o Muito Espírito bom. Santo. É isso aí. É isso aí. E aí ele fala, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar, soltaram também as amarras do leme e, alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se até a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. Acabou? Acabou. Não. Ao parecer dos soldados, acabou. Os presos deveriam ser mortos para nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto os demais, isso aqui foi uma estratégia dele, né? Que se salvaram uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram. Ele não chegou lá ainda. Não. Ainda não. É o 28 que é grandão, então, né? Eu tô achando que vai ter aquela história da cobra aqui. Não, calma. A cobra! Mas olha só, como Deus disse, olha só que fantástico, vai perder o navio. Deus falou, o anjo falou. E todos vão se salvar, não vai morrer ninguém. Só morreu quem fugiu do navio, mas quem estava dentro do navio não morreu. E por causa de Paulo, todos vão sobreviver. O centurião diz assim: por causa de Paulo, aqueles que sabem nadar vão. E os que não sabem vão em tábuas, em madeiras, né? Por causa de Paulo, para salvar Paulo. Como Deus havia dito. Sim, sim. Então, olha só, eu quero fazer uma pergunta aqui em relação ao momento em que da quebra do jejum, no momento em que Paulo dá graças, entendeu? E reparte o pão e faz uma grande ceia. Qual a sua grande tribulação de hoje? Qual é o seu grande desafio de hoje? Quero que você pense aí, hoje é o primeiro dia da semana. A gente acha que é o último, a gente sempre designa que o domingo é o último dia da semana, mas ele é o primeiro dia da semana. Qual é verdadeiramente a sua grande tribulação? Qual é verdadeiramente o seu grande desafio de hoje? E aí, sabendo do seu grande desafio, como que você tem se alimentado? Do que você tem comido? Você tem se alimentado verdadeiramente de regras, de religiosidade, de estar debaixo da lei? Ou você tem se alimentado da graça de Deus? A graça de Deus, como a gente aprendeu, é favor imerecido, né? Exatamente, é isso que Cláudia está mostrando aí. É favor imerecido. Mas eu não mereço a graça, ninguém merece.
Porque Deus veio para mim e para você que não merece a graça. Ele não veio para quem merece. Para quem merece, ele nem foi lá bater papo. Ele nem foi lá querer questionar, conversar, nem nada. Você já merece, irmão. Então, se você já merece, você não precisa mudar nada, você já está na glória. Agora, para aquele que não merece, que sou eu e é você, que não estamos na glória ainda, que estamos buscando para estar na glória, ele veio foi para quem não merece mesmo. E aí eu quero te dizer, de que você está se alimentando? Você está se alimentando de regras? Você está se alimentando de limitações? Você está se alimentando da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus e está transbordando na vida das pessoas? Lembre-se que você precisa ser uma Bíblia ambulante, uma Bíblia viva. Você precisa ser a palavra de Deus caminhando o tempo todo de um lado para o outro. Eu acho que o ato do homem nesse domingo é isso. É você ser a palavra de Deus. É você agir como a palavra de Deus. É você se alimentar das coisas certas. A própria palavra de Deus diz, né, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Então, eu acho que Exatamente. assim, quando a gente começa falando ali sobre ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus estava falando para Paulo, dar ouvidos ao homem de Deus e não ao conhecimento só humano. Ah, então eu não preciso estudar, eu não preciso. Não é isso. A gente falou isso ontem, né? Que existem pessoas ignorantes que acham que estudar deixa louco. Não é isso. Você tem que estudar sim, tem que procurar ter conhecimento, mas mais do que isso, você tem que estar com seu ouvido aberto para ouvir a voz de Deus. E você só consegue escutar a voz de Deus através da palavra dele, através de procurar na palavra, no conhecimento da palavra, né? Paulo diz que a gente tem que se revestir nas armaduras do Senhor, e uma das coisas que ele fala é exatamente isso, é da palavra de Deus, né? Então, isso é importante, isso é maravilhoso. E a atitude de Deus aí, Marcelo? Hum? O Fernando falou alguma coisa aí? Falou. Manda. O que foi? Não, ele estava falando sobre um remédio aí que ele... Mas Ai, esqueci. bom. Sobre... Eu Bom, acredito, Marcelo, que assim, mesmo quando... Oi, pode falar. manda, pode falar você. Mesmo quando a gente não dá ouvidos à voz de Deus, porque Paulo deu ouvidos, mas ele não podia ir lá e não viajar, entendeu? Então Uhum. eu acredito assim que mesmo quando a gente é impedido de alguma forma pelo homem, ou quando a gente não dá ouvidos, quando tem um propósito de Deus e a gente se arrepende, Deus nos salva. Bom, Ele nos salva é isso aí. e nos conduz à ilha. Uau. Nos Seja conduz aí. nadando, seja com tábua, ele nos conduz à ilha. Legal. Então, eu acho que é isso. Ele nos conduz à ilha. Ele nos conduz à ilha. Fantástico, cara. Ele nos conduz à ilha. E o nosso ato é o que mesmo que eu falei, que eu já esqueci, que eu sou bom pra caramba de memória? Ouvir a palavra, se alimentar da palavra, É o que a gente está comendo. se alimente da palavra, que Deus te conduz à ilha. Manda. Paizinho Senhor querido. Deus, pode orar. Vai. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez por estar na tua presença. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor a cada dia mais e mais tem nos ensinado da tua palavra. Ô Senhor, obrigado por esse domingo maravilhoso, obrigado, Pai, por esse almoço delicioso. E continua, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nos ensinando. Que a tua palavra, Senhor, permaneça em nossos corações e transborde, para que possamos transbordar a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa nossos familiares, abençoa, Senhor, as pessoas que estão enfrentando aí, às vezes é alguém da família que está doente, que está com algum problema, que está aprisionado, como o Marcelo disse no início da live. Dá, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, sabedoria para entender que estar não é ser,
E basta querer. Que Deus transforma a nossa vida, liberta o nosso ser. E que cadeias, Senhor, não nos prendem. Cadeias não nos prendem, Senhor. Se estivermos verdadeiramente na Tua presença, nós somos livres mesmo quando estamos presos. Assim como Paulo. E transborda do Teu ser, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sobre a vida de cada um que aqui está. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Marcelo, parece que travou? Marcelo, travou? Ah, Verônica quer fazer uma participação aqui com a gente. Verônica linda, fazendo uma participação com a gente. Gravidíssima. Com Samuca. Meu Deus. Cadê a Verônica linda? Então é isso. Meu celular, ele fica assim, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Espera aí. Ó, eu não sei se dá para mostrar, porque para mim tá paralisado aqui. Mas você viu aí o que está escrito? Ó? Temperatura. Meu Deus, coloca um ar-condicionado aí nele. Ele tá com calor, tá precisando de um mar. Né? Não, é Com porque gelo. esquenta assim. Esquenta assim porque o inferno fica chateado. E a única coisa que ele tem é fogo e enxofre. Mas não adianta não, porque ele vai continuar no fogo e enxofre até depois do fim, porque a gente não vai parar. Amém. Tá bom? Grande beijo, Deus abençoe, Beijo, excelente gente. domingo. Deus abençoe esse domingo, que ilumine a vida de cada um. Seja um dia próspero, uma semana próspera hoje. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.